Aleluia. Bom dia, queridos. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo 29. Como é bom estar na casa do nosso Pai. Nosso Pai celestial, nosso Pai amado. Salmo 29. Oh, perdão, falei 29, é o 28, Salmo 28, é o anterior. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Aleluia. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Jesus é o rochedo da nossa salvação. Vamos declarar que Cristo dividiu a história antes e depois. Antes e depois. Ele divide a história. Ele é o Senhor da história. É o dono de tudo. Aleluia. Bendito seja o Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Cristo dividiu. Cristo dividiu a história. Antes e depois da sua morte, ressurreição, prova maior da vitória. Diga! Ele venceu, ele viveu a sua vida transformar. Cristo dividiu, cante com júbilo. Cristo dividiu a história. Antes e depois da sua morte, ressurreição, prova maior. Ele venceu, reviveu pra sua vida transformar. Antes veio a luz. Antes era escravo, agora filho de Deus. Obrigado. Antes era o mundo, agora é Jesus, o nosso rei. Antes era pedra, agora é coração. Agora
Antes veio a luz, agora filho de... Antes era o mundo, agora é Jesus, o nosso rei. Antes era pedra, agora é coração. Antes qualquer coisa, agora cidadão dos céus. Antes nada tinha, agora tenho a Deus, o nosso Pai. Cristo dividiu a história. Antes e depois da sua morte, ressurreição, prova maior da vitória. Ele venceu, ele viveu pra sua vida transformar. Antes morte, ressurreição, ele venceu, ele viveu. Aplauda aquele que divide a história. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor mudou o nosso lamento. Nosso lamento foi transformado em festa. Ele mudou a nossa sorte. Ele muda a nossa sorte. Tu mudaste meu lamento em baile. Essa música diz: tu mudaste o meu lamento em baile. Me cingiste todo de alegria. Vamos cantar isso? As palmas assim. Tu lamento em baile. Me cingiste todo de alegria. Em baile, me cingiste todo de alegria. Portanto a ti cantarei, glória minha, glória minha. Portanto a ti cantarei, glória minha, glória minha. Tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Só a ti dançarei, glória minha, glória minha. Só a ti dançarei, glória minha, glória minha. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Ele é o Deus do universo, o Senhor da criação. Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Ele é o Deus do universo, o Senhor da criação. Os céus declaram tua glória. Teus filhos hoje te adoram por todas as suas maravilhas. Adorar. Os céus declaram tua glória. Teus filhos hoje te adoram por todas as suas maravilhas. Adorar. Tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Pois só a ti cantarei, glória minha, glória minha. Pois só a ti cantarei, glória minha, glória minha. Oh Adonai,
toda a criação. Os céus declaram tua glória. Teus filhos hoje te adoram por todas tuas maravilhas. Adonai. Os céus declaram tua glória. Teus filhos hoje te adoram por todas tuas maravilhas. Adonai. Jeová que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Nas palmas diga: Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Declare sobre a vida do teu irmão. Ó Israel, não vale encantamento. Não vale. Sobre tua vida, ó meu irmão, Está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. o maligno não nos toca. Existe uma nuvem de glória, Existe uma chama que arde no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. todos os teus inimigos Cairão diante de ti. cairão diante de ti. Jeová, teu cavaleiro, cante. Jeová é o teu cavaleiro. Obrigado, Senhor Jesus. Que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos Cairão diante de ti. cairão diante de ti. Vamos declarar sobre a vida dos irmãos. Sobre tua tenda, ó Israel, Não vale, encantamento. não vale. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores Nunca te alcançará. existe uma nuvem de glória. Existe uma chama. Que arde. É o Espírito de No Deus. teu arraial, Ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Os músicos vão louvar ao Senhor. Nas palmas. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, nosso escudo, aquele que peleja por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Ele é o Santo de Israel. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos declarar: santo é o teu nome. Santo é o nome do Senhor. Vamos dizer isso. Santo é o teu nome, Senhor. Rei soberano, Deus glorioso, Deus poderoso. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Incomparável tu és, Jesus. Declare isso. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome.
Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Rei soberano, Deus poderoso, te engrandecemos, ó majestade, te engrandecemos, ó majestade, nos inclinamos em adoração. Seja exaltado entre as nações, teu reino venha sobre nós, faça a tua vontade. Santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Rei soberano, Deus poderoso, te engrandecemos, ó majestade, te engrandecemos. Majestade, nos inclinamos em adoração. Seja exaltado entre as nações, teu reino venha sobre nós, faça a tua vontade. Te engrandecemos, te engrandecemos, ó majestade, nos inclinamos em adoração. Seja exaltado, seja exaltado entre as nações, teu reino venha sobre nós, faça a tua vontade, teu reino venha sobre nós, faça a tua vontade, teu reino venha sobre nós, faça a tua vontade. Venha o teu reino, Senhor, te engrandecemos. Te engrandecemos, vamos engrandecer o Senhor. Engrandeça ao Senhor com a sua voz. Levante a sua mão, levante a sua voz. Engrandeça o Senhor, engrandeça o Senhor. Ó majestade santa, ó majestade santa, seja engrandecido. Santo
ao teu nome, ó Rei das nações. A tua glória enche toda a terra, Senhor. O teu domínio é o domínio sobre todas as gerações, pelos séculos dos séculos. O teu domínio não terá fim, Senhor. Oh, digno. Oh, Deus Santo. Deus Santo, Deus Santo. Há um registro de que Maria entoou um cântico. A alegria é tamanha que ela disse: minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aleluia. Só há um Salvador. Jesus é o único Redentor. Ele é o absoluto. Ele é o supremo. Ele é o sumo sacerdote. Vamos declarar: minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, diga: Santo, Santo, Santo és, Senhor. Cante mais uma vez. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Diga: Santo, 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 Santo és, Senhor. Enchido nossas lâmpadas, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito tua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vida florescer. Diga: digno, digno. Digno, digno, digno és, Senhor. Digno, o teclado e as vozes têm enchido nossas lâmpadas
com o óleo do Espírito, tens feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tens feito sua vide florescer. Diga santo, 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 santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Só Ele pode encher as nossas lâmpadas. Só Ele pode fazer a vide florescer. Só Ele pode nos tornar férteis. Só Ele pode nos encher com seu Espírito. Ó Senhor, precisamos nesses dias do derramar abundante do teu Espírito. Precisamos, Senhor, muitíssimo. Ó Deus Santo, precisamos. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Digno é o nome do Senhor. Digno, Senhor. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 2. Nós não vamos ler o capítulo todo. Já lemos. Vamos fazer uma leitura breve. Daniel, capítulo 2. A partir do versículo 26. Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, os fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E antes de ler, vamos aclamar, louvamos o teu nome, porque tu és grandioso, soberano, poderoso, reina sobre nós. O teu reino é o reino de todos os séculos, o teu domínio se estende por todas as gerações e por toda a terra. Toda a terra pertence a ti, Senhor. O governo está nas tuas mãos. O governo está sob os teus mãos. Ó Deus Santo, derrama o teu Espírito, te pedimos. Porque sem o teu Espírito nós não temos vida. Sem o teu Espírito nós não temos direção. Sem o teu Espírito padeceremos. Derrama sobre nós o teu Espírito através da tua palavra. Que o teu Espírito nos ensine. Amém. Pode tomar, querido. Não feche sua Bíblia. Vamos continuar a leitura. (29) 29, a interpretação dos sonhos, diz assim: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito de depois de aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser
E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a aparência era terrível, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram com a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Então, só até aqui, meu irmão. Então, Daniel foi inspirado por Deus para revelar sonhos. E não somente revelar sonhos, mas recebeu a revelação do sonho, do próprio sonho. E nós lemos já esse texto, e esse texto está falando a respeito de Jesus. Está falando a respeito da inauguração do reino de Deus. Está falando a respeito do advento. O que é o advento? É a inauguração do reino de Deus, a chegada do reino de Deus. O advento é o momento em que os céus se abrem e Deus envia o seu Filho amado. O advento é a plenitude dos tempos. E o que nós acabamos de ler aqui é uma profecia a respeito da chegada do reino de Deus. O reino de Deus chegou num momento de reinos misturados. Nós já lemos o texto, se você estiver curioso para saber de novo, é muito bom. Essa curiosidade é boa. Conhecer a palavra de Deus, esse anseio por conhecer mais da palavra de Deus é muito boa. Mas nós não vamos ler agora. Leia na sua casa o restante do capítulo 2. Você vai verificar que há nessa estátua partes, ouro, prata, bronze, o final, os pés, eles são como que uma mistura de ferro e barro. Há uma junção, uma ligação entre elementos. E essa ligação demonstra a fragilidade dos pés de barro. De acordo com isso, esse pé de barro representa o Império Romano. E o Império Romano, nos tempos de Jesus, não estava só. Não era um reino que governava, que dominava sozinho. Quando Jesus veio, a palavra de Deus diz nos evangelhos que quem reinava sobre a Judeia, sobre os judeus, era Herodes. Herodes era um homem terrível, era um homem sanguinário, era um homem cheio de glorificação, necessitava a todo tempo se autoafirmar. Jesus veio nesse período. O autor de Gálatas diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que nós acabamos de ler aqui é exatamente essa plenitude dos tempos. O que nós estamos vendo aqui, essa pedra que foi arremessada aos pés, na direção dos pés, e que derrubou toda essa grande estátua. Essa pedra é Jesus. Em muitos textos diz que Jesus é uma rocha. Nós acabamos de ler lá no Salmo 28, como se Deus fosse a própria rocha, a própria pedra. Essa pedra não foi cortada por mãos humanas, ela foi removida, é como se ela tivesse sido removida da sua glória e foi arremessada aos
ao chão, na direção da terra. Essa representação, o que está sendo visto aqui, o que foi visto por Nabucodonosor, é uma imagem natalina. Uma imagem acerca do Natal, uma imagem acerca do nascimento do Filho de Deus, da chegada do Messias, do Rei da Glória, que se fez homem, do Rei dos Reis, que se fez um servo, um menino, uma criança apenas, um ser frágil. Mas essa pedra, você percebe, ela vem pequena, mas o texto diz, mas a pedra que feriu a estátua, no versículo 35, se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Quem pode encher toda a terra? Quem pode ser essa grande montanha, senão aquele que, quando foi assunto aos céus, recebeu da parte do Pai o poder sobre tudo e sobre todos. Ele se torna Senhor. Jesus é o Senhor sobre toda a terra, o Senhor sobre tudo que existe. Essa pedra é Jesus. Eu queria que você fosse no capítulo 12 de Daniel. Vá lá no capítulo 12 de Daniel. O versículo 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e saber se multiplicará. O que fica evidente aqui é que o que Deus está mostrando, revelando a esse homem, Daniel, esse homem fiel, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, homem firme, homem exemplar, jovem exemplar, Deus está falando acerca de coisas do fim. A respeito dos dias do fim, dos dias finais, dos últimos dias. Então, nos últimos dias, olha o que está escrito: se multiplicarão o saber. O saber se multiplicará. Não é um acúmulo, é uma multiplicação, é um aumento extraordinário, é um aumento grandioso. Você já viu hoje? Você já viu os tempos que nós estamos vivendo? Só que esse período que Daniel está profetizando aqui, esse tempo que Daniel está profetizando aqui, ele está entre a chegada de Cristo, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. O que está escrito aqui faz referência à primeira vinda e a segunda. É esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esses são os tempos do fim. Nós estamos nos últimos dias, onde se multiplica o saber, se multiplica o conhecimento. E as pessoas, muitos tentam esquadrinhar, alguns tentam fazer com que até datas sejam marcadas. Esse conhecimento foi revelado. Esse conhecimento o próprio Cristo disse, só o Pai sabe. Mas observarão a palavra. O que Deus está dizendo para Daniel é que homens observarão essas escrituras, homens vão ler esse texto, homens vão ler esse livro e vão saber a respeito dos tempos finais, vão saber a respeito da chegada do meu filho. Olha que maravilha, chuva. E nesses dias que Daniel ouviu da parte de Deus o sonho e a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor recebeu, falam a respeito da vinda do Messias de Jesus. Isso comigo agora em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. O apóstolo Paulo escreveu Gálatas. Algo maravilhoso. Gálatas capítulo 4. Se você achou, você me espera, por favor. Você pode ler comigo, por favor, o versículo 4, somente o versículo 4, Gálatas 4, 4. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou
seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Somente até aqui, somente até aqui. O que Paulo está dizendo aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que na plenitude do tempo. Agora vamos verificar, vamos avaliar a plenitude do tempo a que Paulo se refere aqui. Porque quando Cristo nasceu, nascido de mulher, nascido da Virgem Maria, sua mãe, como estava o mundo naquele tempo? Eu quero fazer um resumo muito breve. Havia naquele tempo um progresso e uma multiplicação de saber. Havia uma multiplicação de conhecimentos. Os homens estavam recebendo, naquele período de Jesus, já uma gama de conhecimentos. Deus começou a abrir sabedoria, o conhecimento para ciências, até mesmo ciências médicas. Muitas coisas foram liberadas. A arquitetura, o conhecimento em arquitetura, o conhecimento em engenharia começou a se expandir. O tempo era tecnologicamente avançado. O período em que Herodes está governando, e todos os evangelistas têm essa referência de Herodes, era o rei que reinava sobre o povo de Deus, apesar do povo de Deus estar vivendo em dominação, debaixo do exílio de Roma, Herodes reinava. Havia, naquele tempo, um suntuoso templo. O templo naquela ocasião, o templo que foi construído, que foi edificado por Herodes, era quase que semelhante ao templo de Salomão. Construído pelo rei Salomão, era um templo grandioso, havia um avançar de tecnologias, havia portos sendo construídos, comércio sendo facilitado, e havia um progresso financeiro, econômico, tecnológico naquela época. Jesus nasceu nesse período. Só que nesse período, apesar de haver certo avanço, certo desenvolvimento, os homens nesse período viviam uma mistura. Você vê lá que os pés da estátua são uma mistura. Não é um reino somente. O Império Romano governou durante o tempo e foi absoluto sobre toda a terra. Era a maior potência. Só que agora o Império Romano permitiu a entrada de outros reinos. Gregos, judeus e romanos estão vivendo uma espécie de ecumenismo, sincretismo. Há uma mistura ali no período onde que Jesus veio, que Jesus nasceu. Herodes, ele não suportava concorrência. Herodes era um homem de sangue, um homem vingativo, um homem que não suportava nem a hipótese de que a sua soberania fosse ameaçada. Só de ouvir a hipótese de que Jesus nasceu, Herodes exterminou crianças até 2 anos de idade. Você lembra quando aqueles magos que vieram do Oriente chegaram até Belém, foram procurar os conhecedores da palavra de Deus, foram procurar dentro da casa de Deus, dentro do sinédrio, os homens que saberiam dizer onde nasceria o Filho de Deus. E foi dito a eles em Belém. Quando Herodes soube dessas informações, Herodes começa a arquitetar os seus planos. Há relatos a respeito desse homem que ele matava até mesmo seus familiares. Ele exterminava qualquer possibilidade de concorrência para o seu reino. Ele não aceitava. Roma era um governo imoral. Com o panteão romano, havia muitos deuses em Roma. O Sinédrio, ele era a
às autoridades da igreja. E as autoridades da igreja, elas estavam submetidas ao governo romano. Se submetiam aos governos tanto de Herodes quanto de Roma. Ou seja, a igreja, ela não vivia como um lugar onde Deus operava, Deus atuava exclusivamente, não. Homens interviam na igreja. Homens decidiam o que era feito na igreja. Homens decidiam como e quem seriam os poderosos da igreja. Agora eu te pergunto uma coisa. Esse tempo é plenitude? É a plenitude dos tempos? Um período confuso, um período com religiões misturando-se, povos se misturando, um sinédrio vendido, a igreja vendida, a igreja daquela época que era o templo, eu me refiro a essa igreja, não a igreja espiritual, a igreja física daquele tempo, vendida, homens sanguinários no governo do povo de Deus. Você vê quando Herodes sabe, por parte daqueles magos, do nascimento de Jesus, Herodes fica agitadíssimo. E quando você lê lá em Mateus, o povo fica agitado. Por que o povo fica agitado? Porque eles sabem que Herodes é um homem maligno. Sabem que se houver alguma ameaça ao reino de Herodes, Herodes vai fazer calamidade, vai promover destruição. E o que ele promoveu? Destruição. Essa é a plenitude dos tempos. Isso para mim está muito... Isso para você está parecido mais com um reino em plenitude? Isso parece um reino em plenitude? Um homem decidindo quem vive e quem morre. Um homem que extermina todos os concorrentes e são crianças. São bebês. Mulheres choram a perda de seus filhos. Há um caos instalado no meio do povo de Deus, um caos instalado no meio da igreja, um caos instalado no meio do governo romano. Há um caos por todos os lados. Isso é plenitude? Isso é plenitude dos tempos? Não. Na terra não havia plenitude de tempos. Essa plenitude dos tempos que o apóstolo Paulo está dizendo é a plenitude dos tempos de Deus. Deus decidiu, é agora. Esse é o momento, essa é a hora perfeita. E Jesus entra no olho do furacão, no meio do caos, no meio daquela bagunça, no meio daqueles pés de barro e ferro. Por que era barro e ferro? Porque era só aparência. Era como aquela figueira. Você lembra daquela figueira quando Jesus vai para Betânia e volta para Jerusalém, já nos últimos dias de sua vida? Você lembra daquela figueira que Jesus amaldiçoa? Lembra daquela figueira? Como era aquela figueira? Era frondosa, majestosa, havia uma sombra nela imensa. Só que Jesus estava com fome. Jesus não estava muito preocupado nem com a sombra e nem com a frondosa daquela figueira. Ele queria o figo, ele queria a comida, mas não tinha. Assim era nos tempos quando Jesus chegou. O pé era de barro e ferro. Havia uma liga, externamente ferro. É firme, o ferro é forte. Não, esse governo é bom. Não, esse domínio humano é bom. Só que, interiormente, o governo era barro. Não tinha firmeza. Não tinha... não era uma nação, não era um povo que estava rendendo glórias a Deus. Era uma nação preocupada consigo mesmo. O Sinédrio estava preocupado com os seus interesses. Herodes estava preocupado com os seus interesses. Roma estava preocupada com os seus interesses. Os homens estavam mais preocupados com os interesses. Havia homens santos? Claro que haviam.
Havia mulheres santas. Haviam pessoas que estavam debruçadas sobre a palavra, esperando a redenção do Deus. Você lembra lá em Lucas? Simeão. Você lembra de Ana? Aqueles homens que estavam no templo, aquele homem idoso que estava no templo. E Deus havia dito a ele: você não vai morrer até ver a redenção de Israel. Haviam homens santos, só que era um povo simples. Era um povo humilde, era um povo quebrantado, era um povo que estava dentro da palavra de Deus. Os mais poderosos, aqueles que estavam preocupados consigo mesmos, estavam muito distantes da palavra de Deus. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, que ele era o momento absoluto de Deus, era o tempo perfeito, era a hora exata, foi o momento incomparável que Deus decidiu, é agora. A graça de Deus encheu-se de tamanha forma, extravasou de tamanha forma, que ele enviou seu Filho naquele tempo. Há mais de 2000 anos atrás, ele enviou o seu Filho. Por que não foi agora? Por que não foi há um tempo atrás? Por que foi há 2020 anos atrás? Você sabe essa resposta? Por quê? Alguém sabe essa resposta? Algum homem pode dar essa resposta? Não. Foi porque Deus quis que fosse assim. Deus quis que fosse assim. Esse é o tempo que Deus escolheu. O tempo que Deus escolheu é perfeito. A hora que Deus escolheu é exata. O momento que Deus estabeleceu as coisas é incomparável. Só que aos olhos humanos, olhando para as circunstâncias, vamos olhar para aquele momento e vamos ver, é caótico. Há um genocídio acontecendo, meus irmãos. Você imagina nos tempos de hoje, imagine, eu queria que você imaginasse, um homem no governo da nação brasileira, e ele sabe que o Rei das Glórias chegou. E esse homem, digamos que ele seja tão maligno, tão perverso, que ele, sabendo disso, ele manda exterminar todas as crianças, até 2 anos de idade. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar esse governo sobre a nação brasileira? Então, era exatamente isso que estava acontecendo no tempo que Jesus chegou. Os tempos eram maus, os tempos eram difíceis. Havia incredulidade, ao mesmo tempo que havia multiplicação de saber, de conhecimento. E isso foi e está acontecendo até os dias de hoje. O saber se multiplica cada dia. Isso significa que a segunda vinda está próxima. A segunda vida cada vez mais próxima. Mas a plenitude se manifestou em meio ao caos. Deus preside o caos. Nós estamos em Juízes, nós verificamos que aquele anexo, que era a demonstração de como estava o povo de Deus no período dos Juízes, meu irmão, era o caos. Cada um adorava como achava certo. Cada um fazia o que queria. Cada um decidia como viver. Semelhante ao período que Jesus nasceu. É muito semelhante ao período que nós estamos vivendo. Está ouvindo isso? Nós estamos vivendo um período em que o culto está cada vez sendo mais minguado. Cristo é absoluta. A igreja de Cristo, ela é sem mácula, sem ruga. Há uma parcela de pessoas que estão vivendo assim, estão vivendo em santidade, mas agora eu estou falando da instituição igreja sobre a terra. Você já percebeu como está a igreja? Você já percebeu o caos que está em cima da igreja? Você já percebeu que as pessoas costumam adorar a Deus? Como? Estão decidindo como adorar a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus está nos alertando que nós estamos prontos, porque o Cordeiro de Deus não foi um Cordeiro, não. O Cordeiro de Deus, ele veio na primeira vinda como Cordeiro. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o Cordeiro de Deus, mas ressuscitou. Quando ele vier, ele vir como Cordeiro, ele virá como juiz. Ele virá para julgar. Ele virá para se vingar. Ele virá para condenar. Aqueles que adoraram a ele. Você lembra de Abiú? Faziam parte da linhagem sacerdotal. Só que decidiram ir para o culto. Fizeram algo assim, diante das duas condições. Fizeram o que é Deus? Fogo estranho.
foi levantado fogo estranho da parte. O que aconteceu com a nave Abiú? Fogo estranho consumiu Abiú. Meu irmão, que irmão assistindo, irmãos que estão aqui, você não pode cultuar a Deus e achar que a igreja é um lugar que a gente faz o que a gente quer, que a gente vê quando a gente tem vontade e que a gente vai cultuar da maneira que a gente quer, porque isso é fogo estranho. E era isso que estava acontecendo no período que Jesus nasceu. As pessoas estavam vivendo, fazendo o que queriam, preocupadas consigo mesmas, preocupadas em seus próprios interesses, seus próprios anseios, cultuavam como queriam, adoravam como queriam. E aí, o que Deus teve que fazer? Arremessar uma pedra. Você já levou uma pedrada? Já levou uma pedrada? Eu estava lembrando, a igreja era o meu quintal, não só meu, como do meu irmão. A igreja era o nosso quintal, porque nós vivíamos na igreja, fomos criados dentro da igreja, moramos praticamente na igreja, porque a gente morava 2 quadras da igreja, a gente vinha para a igreja andando. E sempre foi assim. Desde que estávamos no ventre, nossa segunda casa era a igreja. E eu lembro de uma ocasião em que nós estávamos na igreja. E olha, eu já fiz coisas dentro da igreja quando criança que eu não me envergonho bastante. Uma ocasião eu corri tanto em volta da igreja. A igreja era imensa. E eu corri tanto em volta da igreja, corri tanto. Eu não estava querendo fazer igual Josué nas muralhas de Jericó, não. Mas eu estava correndo em volta da igreja e correndo. Eu fiquei com tanta sede, que sabe o que eu fui beber? Água sanitária. Porque a irmã da limpeza colocou água sanitária dentro da geladeira. E eu vi a primeira garrafa e falei, é aqui mesmo. Dentro da igreja. E uma outra ocasião, a igreja de Marechal Hermes tinha comprado um terreno atrás. E havia um lago no meio do terreno. Um pântano, assim. E quando a gente vê um laguinho, toda criança quer fazer o quê? Lançar a pedra para ela quicar. Você não faz isso? Quando você está dando aquela quicadinha. E aí eu arremessei a pedra. Só que na hora que eu arremessei de cima, o meu irmão que estava na parte de baixo, ele levantou. E quando levantou, a primeira quicada foi na cabeça dele. Quicou primeiro na cabeça e depois foi... Meu irmão levou uma pedrada. Eu fiquei lembrando dessa pedrada. E aí ficou pra caramba, eu fiquei nervoso. Aí quase que teve que abandonar. Meu pai quase teve que abandonar uma reunião dentro da igreja por causa de uma pedrada que eu dei no meu irmão. E eu fiquei pensando nessa pedrada. O texto que nós lemos era uma pedrada. Eu não sei como está a sua vida. Mas você pode estar aqui, você pode estar dentro da sua casa, e nesse exato momento sua vida está em caos. O que é um caos? Caos é um vazio. É um vácuo. É um estado onde parece que não acontece nada. É uma inércia espiritual, é uma anestesia, é uma falta de sensibilidade. Você fica, é como se fosse a hanseníase. Dizem que a hanseníase, quando você espeta o local que está contaminado, que está afetado pela hanseníase, a pessoa não sente mais nada. É a hanseníase da alma, é o caos. É o estado caótico, onde Deus não está mais no centro. Onde o que está no centro sou eu, o meu ego, a minha vontade, o meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Você já viu o culto de hoje? O culto de hoje, o sinédrio hoje, está parecido com o sinédrio do tempo de Jesus. Sabe quem está no centro? O homem. Tiraram a cruz. Tiraram Jesus do centro da igreja. E agora o homem é o centro do coração de Deus. O homem é o centro do coração de Deus. Nós somos o coração de Deus. Meus irmãos, que dias caóticos estamos vivendo. Os governos estão
cada um buscando os seus próprios interesses. Os poderosos ficam mais ricos. As pessoas em estado de miséria ficam cada vez mais miseráveis. A ciência demonstra sua falência. A salvação do Brasil está na educação, está na ciência, está no conhecimento. Assim também pensavam os homens. Não, meu irmão. O pecado original não é falta de conhecimento, não é falta de educação, não é falta de ciência. O pecado original é desobediência a Deus. O pecado original é se afastar de Deus. Há um relato que no período medieval, sutilmente, o sacerdote deu lugar a uma pessoa que usava uma outra veste, uma veste branca. O sacerdote foi substituído pelo médico no período medieval. E nesse período, os homens passaram a achar que tudo era natural e acontecia de forma natural. Por exemplo, a chuva que está caindo agora. Por que ela está caindo? Porque a água subiu, e aí condensou, e cientificamente, biologicamente, eu não sei, fisicamente, há um processo que acontece e a água desceu. Ok? Ok? Uma explicação científica. Quem enviou essa chuva que está caindo agora? Foi a mãe natureza. Quem faz o grão de arroz brotar do solo? Quem faz o grão de trigo germinar dentro do solo? Quem faz o filho ser tecido no ventre? Você sabia que hoje as pessoas acham que Deus é segundo plano mesmo? A ciência está acima de tudo. A medicina está acima de tudo. Você sabia que as pessoas que hoje pensam assim, não, eu fiz uma fertilização, eu fui numa clínica e fiz uma fertilização e foi, o filho foi colocado no meu ventre. Ok, um processo bom, uma multiplicação do saber, não é verdade? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Há uma multiplicação da ciência. Quem abriu esse conhecimento? Quem abriu esse conhecimento? Foi Deus. E eu te pergunto, quem que fez com que aquele óvulo que estava fecundado se desenvolvesse no ventre da mulher? Foi a ciência? Foi o médico? Foi a medicina? Ou foi aquele que diz, eu é que faço a mulher ser mãe? Foi Deus. Onde está Deus na nossa vida, meu irmão? Será que nós não estamos precisando de uma pedrada para acordar? Uma pedrada santa. E acredito, penso eu, que não nos nossos pés, mas aqui, ó, bem aqui. Para a gente despertar para a palavra de Deus, para a gente despertar que nós estamos precisando de um avivamento, para a gente despertar porque nós estamos vendo pessoas enchendo igrejas, enchendo ajuntamentos, estamos pensando que Deus está agindo. Não está, não. A iniquidade está aumentando. Os maiores escândalos estão saindo dentro desses ajuntamentos, que a gente chama de igreja, mas não dá nem para chamar de igreja. Eu não sei, meus irmãos, o que você tem visto? Como você tem visto as coisas? Como você tem observado as coisas? Mas nós estamos vivendo no meio de um caos. Um caos. Deus está entregando os homens a si mesmos. Isso para disciplina. Deus preside o caos. Deus está acima de tudo isso, observando e olhando. Eu vou entregar vocês a vocês mesmos. Eu vou entregar vocês as suas próprias cobiças. Porque quando vocês perceberem que a bagunça, essa mistura de ferro com barro, essa mistura toda que vocês estão fazendo, quando vocês perceberam que vocês não podem consertá-la, quem sabe vocês voltam a clamar pelo meu socorro. Meus irmãos, eu acho que a gente precisa fazer isso agora. Já. Imediatamente. Nós precisamos voltar a viver quebrantamento. Viver coração quebrantado. O homem a quem Deus está procurando, a mulher a quem Deus está procurando, é uma mulher com coração quebrantado. O que aconteceu com o coração de barro?
com aquela estátua com pés de barro e ferro. O que aconteceu com aquela estátua? Ela tombou por chão. A palavra de Deus diz que aquele ferro e todos aqueles metais se tornaram como? Palha. Nós precisamos nos quebrantar. Porque Deus só começa a agir quando nós olhamos para as circunstâncias e dizemos: somos fracos, não temos o que fazer. Fique de pé, por favor, meu irmão. A plenitude dos tempos, a plenitude de Deus nas nossas vidas chegará quando nós reconhecermos que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Feche os seus olhos, levante a sua mão. Senhor Deus, Pai Celestial, nós precisamos de Ti. Precisamos que venha, ó Deus, fazer aquilo que fizeste na criação. O Espírito de Deus pairava sobre o caos, sobre o abismo, sobre o vazio, sobre a ausência total da presença de Deus. O Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus presidia sobre o caos. Senhor, que tempos estranhos nós estamos vivendo. Há uma atuação maligna, fazendo com que nos conformemos a desconsiderar o culto, a desconsiderar a igreja, a desconsiderar a tua casa, Senhor. A vida nunca foi fácil. No mundo teremos aflições, mas aquele que nos reanima ainda se manifesta dentro da igreja. Aquele que traz a plenitude da sua presença e se manifesta dentro da casa de oração. Senhor Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus. Nós não queremos cultuar da nossa maneira. Ai de nós, Senhor. Ai de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Manifesta-te novamente, Senhor. Enche nossas vidas. Enche, Senhor, toda a nossa vida, Pai, da Tua presença. Como aquela pedra que se tornou uma montanha e que encheu toda a terra, te pedimos, enche-nos, ó Deus. Sacode-nos, ó Pai, desperta o nosso ser. Aviva-nos, reaviva-nos. Reedifica a Tua igreja. Reanima-nos, ó Deus, na Tua palavra. Derrama sobre nós o Espírito novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus te pedimos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito de Deus sejam sobre o seu povo, agora e para sempre. Amém. Amém. Tenha um excelente almoço, querido.